Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aí o Lua Superior número 4, né, o Han Tengu. Olha só, fiz a base do rosto dele, né, ficou massa demais esse desenho, galera. Olha só que massa, hein? E aqui agora eu vou deixar para vocês todos os detalhes de como fazer esse desenho, tudo certinho, tá? Medidas também que eu usei no desenho. Então assista ele completo que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse desenho do Han Tengu, beleza? E seguinte, não esquece, né? Deixa um gostei aí que fortalece demais, então deixa o likezão. Se você for novo, se inscreve aí. E a segunda parte, né, que eu ensino a colorir também, eu vou ensinar essa coloração aqui para vocês, ó. Vai estar no primeiro comentário fixado, tá? Você pode ir lá nos comentários fixados e fazer a sua coloração depois desse vídeo, beleza? Então vamos lá agora para o nosso tutorial. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. Bom moçada, e vamos começar aqui o nosso super desenho usando, né, eu já vou começar aqui usando o auxílio dessa fita para marcar um círculo aqui na base de cima da folha, beleza? Esse círculo, veja que a ponta de cima dele está cortado, né, e ele tem cerca de 11 centímetros, tá? Então você pode fazer uma linha de 11 centímetros e fazer um círculo aí medindo por essa linha, tá? Em seguida nós vamos fazer aqui divisas que vai representar a base dos olhos e também a divisa do rosto, beleza? Aqui eu não mostrei com a régua, mas esse espaçamento entre essas duas linhas em horizontal, eles têm 2,3 centímetros, tá? Você pode usar aí para fazer. E depois eu só faço um cortezinho aqui na lateral, né? Porque o rosto dele vai estar semi-perfil, né? Que é aquele rosto um pouquinho voltado para o lado, tá? Então faz aí no seu também. Tô usando uma folha no tamanho A5. Bom, aqui eu tinha começado a desenhar o olho, né? E eu vi que ia ficar muito grande, tá? Então eu decidi apagar e começar outro detalhe do olho aqui para poder ajeitar, né? Ajustar e deixar bonitão. Então vamos lá. O olho dele é o seguinte, ó. A base de cima ela vai ser bem inclinada para cima, tá? E ela também vai ter uma partezinha um pouco curvado, né? Ela não vai ser muito curvada, vai ser um leve arco. Já a parte de baixo a gente vai curvar até ligar a ponta inicial lá na base de baixo que a gente já tinha desenhado, né? Que a gente já tinha feito, beleza? Para fazer esse outro olho é basicamente a mesma coisa. A olho mesmo assim eu tava olhando mais ou menos a altura, né, que eu tinha desenhado o outro, tá? Veja que eu não usei o espaçamento completo, porque o espaçamento completo vai ser com os cílios dele, certo? Então aí eu fiz mais ou menos simulando, né, o mesmo olho do outro lado, tá? É claro que com o caminhar do desenho eu vou crescer minimamente esse olho aqui, porque como ele está um pouco de lado, esse olho é para ser um pouquinho maior também, tá? Então você já pode desenhar um pouquinho maior também. Eu vou fazer logo também a base do nariz dele aqui, tá? Então vamos lá fazer esse nariz, beleza? E olha só, uma técnica bacana e uma medição aqui para você é que o nariz ele não pode passar do círculo, tá? Ou ele encosta na base de baixo do círculo, beleza? Então vou fazer a demarcação desse lado aqui da linha que eu marquei no centro também, certo? Então veja só, eu coloco o detalhe da narina lá embaixo, né? E logo em seguida eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o detalhe de lágrima aqui no início do olho, como eu tinha feito com o outro, e também vou fazer a base dos cílios. Ele tem os cílios e as sobrancelhas bem grossos, tá? Então os cílios dele, principalmente na base de cima, eles são bem aparentes, né? A gente consegue enxergar bem. E aqui é o seguinte, cara, o cílio dele a gente vai ver duas pontinhas, né? No caso aqui pelo print que eu peguei um print do próprio anime, então vou fazer duas pontinhas e a base de trás ali do canto do círculo é arredondado, tá? Ó, dos cílios no caso, né? É arredondado, tá? Então fiz todo arredondadinho também. Logo após eu faço alguns detalhes na base de baixo do olho, né, para representar detalhes de pálpebras, né, pálpebras inferiores, que são essas pálpebras de baixo, e assim eu posso passar para o outro olho, começando colocando também já esses detalhes de pálpebra, tá? E logo depois eu vou fazer os detalhes dos cílios. Aqui eu vou meio que imitar esses primeiros cílios que eu tinha feito, né? Só que dessa vez eu vou fazer eles que vai deixar uma impressão de que esse olho é um pouquinho menor, tá vendo? Então só por eu ter feito essa parte aqui, né? Essa medição dos cílios também,
eu consegui já deixar o olho um pouquinho diferente, tá? Mas a base é a mesma, né? Então eu fecho aí ele e fica bonitão. Vou colocar um detalhe de pálpebra agora aqui na base de cima, né? Esse desenho dele, como a imagem tá bem focado no rosto, a gente consegue enxergar muito detalhe no personagem, tá? Então eu vou colocando esses detalhes assim, ó. Colocar esses detalhes de pálpebra, veja que eu não liguei o traço, né? Eu deixei ele um pouquinho falho para dar um destaque a mais no personagem. Agora vamos fazer a sobrancelha também. Para fazer a sobrancelha eu começo com uma parte expressiva, né, aqui no início da testa, tá? E também a sobrancelha dele é uma sobrancelha muito grossa, né? Então eu vou fazendo ela ondulada aqui na base de baixo. Quando eu vou passando para a parte de cima, eu já vou crescendo nessa parte dos pelinhos aqui da sobrancelha, tá? Para deixar todo certinho, beleza? E aí eu vou colocando, né, alguns detalhes de pelo, né? Vou tentando crescer. É mais ou menos a largura dos olhos, né? Se você pegar a largura que eu fiz aí da sobrancelha, você vai ver que é basicamente a largura do olho, sem contar com o cílio, claro, né? Somente a parte interior do olho, tá? Então você pode usar isso como medida também para fazer o seu. Veja que depois também eu cresci um pouquinho mais dois cílios ali iniciais, né? Não, duas partezinhas da sobrancelha inicial, tá? Eu tô errando porque eu tô trabalhando o olho e a sobrancelha ao mesmo tempo, beleza? Mas beleza, vamos lá. Agora aqui na segunda parte, né, da sobrancelha, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer mais alguns destaques, né, expressivos aqui nessa base da testa. Inclusive já vamos fazer várias expressões aqui dessa base do olho também, né, na base do nariz. Já vou colocar algumas expressões aqui para deixar bem destacado o desenho, tá? E depois eu vou fazer o destaque aqui da sobrancelha do outro lado. Lembra que eu fiz ondulado, né? Então eu vou ondular essa base de baixo, vou deixar ela bem legal também. E a base de cima a gente começa fininho, né? E aí vai engrossando toda a parte da sobrancelha, tá? E aí a gente vai colocar aqueles destaquezinhos dos pelinhos, né? Todo dividido e também tentando deixar numa largura que fique compensativa, né? Para deixar os dois meio que na proporção, tá? Beleza, a boca aqui, ó, um leve espaço, né, abaixo do nariz, a gente faz o detalhe da boca. Lembrando que o detalhe inicial da boca sai um pouquinho mais curto, o outro lado já fica um pouquinho mais longo, tá? Eu vou fazer meio que uma bolinha ali no final, tipo uma covinha no final da boca para deixar um destaque bacana. E também embaixo eu vou fazer o destaque do lábio inferior, né, que é onde divide para o queixo do personagem também. Agora que vamos definir o rosto do Han Tengu, beleza? Então é o seguinte, ó, eu vou começar por essa base do olho, tá? Eu vou definir mais ou menos até a altura do nariz, eu faço uma marcação até a base da testa dele, que a gente vai trabalhar bem essa base da testa ainda, certo? E eu vou fazer a base do rosto dele aqui, ó, da bochecha, que no caso, quando a gente já chega na altura do nariz, é quando a gente começa a curvar, tá? O Han Tengu nessa etapa aqui, que é as emoções dele fundidas, né? Ele tem um aspecto meio que infantil, né? Ele fica parecendo uma criança, né, cara? Então o rosto dele se torna curtinho, tá? Então aqui eu já tô levando essa pegada, né, para deixar o rosto bem curtinho. E vou finalizar aqui fechando essa base do maxilar no outro lado, tá? Veja que eu tinha até feito um pouquinho mais curto, né? Mas depois eu dei um leve ajuste aí, só para deixar mais massa e mais legal o desenho do rosto, certo? Então é o seguinte, vamos fazer logo a orelha também. A orelha vai ser da ponta do nariz, então eu vou fazer uma demarcação aqui para representar a base da orelha até essa ponta do olho em cima, tá? Ó, então veja onde eu começo o traço ali para poder fazer a orelha. A orelha dele é tipo aquelas orelhas de elfo, né? Então é a orelha pontiaguda, tá? Vou desenhar ela aqui na fase pontiaguda, beleza? É claro que não vai ser uma ponta mesmo, tipo ponta de lança, né? A ponta da orelha lá no final é arredondadinha, tá? Não esquece disso também. Logo em seguida a gente pode finalizar com os detalhes aqui por dentro da orelha, beleza? Aqui do outro lado já vou desenhar outra orelha também, certo? Que como ele tá, por mais que ele esteja de semi-perfil, a gente ainda consegue enxergar o detalhe da orelha, certo? Só que desse lado a orelha já vai ser um pouco menor, né? Ela já vai estar num ângulo um pouco diferente também, por ele estar com o rosto um pouquinho na lateral. Mas a base dela, né, para fazer ela é a mesma coisa, da ponta do nariz até a ponta do olho
e deixando a orelha tipo elfo, né, colocando os detalhes finais aí para deixar tudo bem bonitão. Agora que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir essa base do cabelo na lateral, né, que é onde pega da testa para o cabelo, tá? E falando em base da testa, a gente sabe que na testa dele tem 2 chifres, né? E esses chifres não são curtinhos, tá? Você vai fazer aqui tipo um círculo um pouquinho ou maior que o olho, né? Um pouquinho maior que o olho você faz essa base do círculo, porque assim vai representar bem a base dos chifres dele, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó, faço o primeiro círculo, né, que é a base do chifre mesmo, né, ainda é na pele dele, e eu faço um segundo por dentro, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tentar deixar a base do chifre dele aqui no mesmo tamanho. Só que tem um porém, desse outro lado ele vai estar em um ângulo diferente também. Então, ao invés de eu fazer tipo um círculo certinho, eu vou fazer um quase círculo, né, um semicírculo com um corte no final ali, tá? Que é um corte que vai subindo até o limite da folha, beleza? Veja que vai ficar até retinho, né? E aí eu fecho toda a base desse chifre aqui do Rantengu, certo? Agora aqui eu vou finalizar também a parte do cabelo, né? A parte que a gente enxerga aqui o cabelo da testa dele também, tá? Então colocando todos os detalhes pontiagudos de um lado e do outro, até encostar na base dos chifres também vai ficar legal. Beleza, a parte mais difícil já foi, né? Que é o rosto dele. Agora aqui vamos definir o pescoço dele, tá? Então o pescoço dele eu vou pegar da ponta da orelha. Vou fazer um pouquinho curvado também, tá? Não faz reto, cara. O pescoço não é reto, nunca é reto, né? Sempre faça um pouquinho curvado. Se o personagem for muito musculoso, ele é curvado para fora. Se o personagem for um personagem com um corpo base, o pescoço ele curva um pouquinho para dentro, tá? Como vocês podem ver aí. E eu coloco também já os detalhes de cabelo, né? Detalhes finais ali na base de cima do cabelo dele, beleza? Assim já vai deixar prontinho essa parte de trás. Ele tem também um acessório aqui, tipo um laço, né, uma fita, enfim. Então ela tem essas amarras aqui, por trás da orelha, né? Eu vou fazer essas 2 amarras e também vou fazer o detalhe dessa fita aqui, certo? E para fazer os detalhes dela, veja que o traço do Demon Slayer, ele tem muito aquela questão de ser traços pontiagudos, né? Um traço um pouquinho quadrado, digamos assim, tá? Então vou representar esses traços um pouco quadrado também aqui nessa base da fita, beleza? E aí eu vou fazer, como é um tecido que a gente está trabalhando, né? Ele vai gerar curvas, então eu vou colocar as curvas e as dobras por dentro, né? Colocar vários destaques, alguns traços também por dentro, tá? Então veja só como vai ficar legal. Veja o estilo que ele é curvado também para você poder fazer no seu aí. Em seguida eu vou fazer do outro lado também, tá? Para deixar um destaque bacana e é o mesmo aspecto, cara. A gente vai gerar as curvas do tecido e colocar os efeitos de dobras, né? Lá por dentro, tá? E algumas curvinhas também, certo? Até que você tenha um resultado legal. Não precisa ficar 100% parecido com o meu, tá? Você pode fazer até no seu estilo. Afinal, isso aqui é tecido, ele pode ter várias alterações. Agora que vamos fechar essa base do peitoral dele, né? Que ele tem tipo algo parecido com uma coisa egípcia no peitoral, né? Um acessório egípcio no peitoral dele, tá? Que é todo dourado também, mas aqui no caso a gente só vai ver a parte de cima. Então vamos fechar essa parte da gola aqui no pescoço, né? Lembrando que é algo parecido com metal, então a gente não vai fazer muita curva nele, né? A gente vai trabalhar traço mais reto, tá? Porque não é tecido, é ouro, né? Como se fosse de ouro mesmo, né? Algo metálico. Então a gente tenta representar isso, algo firme no desenho, tá? Veja como é diferente os traços do tecido para o traço de metal, né, cara? Aí lá no finalzinho eu vou fazer a demarcação final e também aqui no outro canto do ombro eu faço uma demarcação final dessa base de metal dele aqui, beleza? Bom, agora aqui só resta colocar mais alguns detalhes do cabelo, né? Nessa outra parte aqui eu vou adicionar 2 detalhezinhos do cabelo ali na parte de cima e também na base de baixo, tá? Eu vou adicionar mais uma mecha de cabelo nessa base de baixo para deixar bacana. Lembra que eu tenho um curso de desenho online que você pode aprender essas técnicas de uma forma muito mais avançada diretamente comigo. Já tem uma família de alunos lá enorme, cara, esperando por você também para participar da nossa família, tá? Então, clica no primeiro link da descrição, no comentário fixado e me dá essa chance de ser seu professor, que eu tenho certeza que você vai aprender demais comigo, cara.
Bom, veja que eu estou adicionando detalhes do pescoço, né, da musculatura dele, tá? Na parte do pescoço vai ter alguns detalhes lá. E eu também vou adicionar a base da íris dele, certo? A íris dele é o seguinte, cara, ele tá olhando fixo para frente, né? E a gente vai fazer a íris como se tivesse um pouquinho repartida, né? Ela tá escondida, digamos assim, pela pálpebra do rântango, né? Lembrando que essa íris também vai ter o Lua, né, o Lua Superior 4, enfim, eu vou deixar um print aí para vocês na tela, tá? Porque isso eu vou fazer na Line Art, eu vou deixar esse print para vocês na tela, para vocês poderem fazer o símbolo de Lua Superior também, tá? Você vai poder ver certinho e faz aí no seu desenho. Vou adicionar aqueles detalhes da testa, né, que ele tem detalhes, tipo umas texturas na testa, né, cara, que a testa dele é toda roxa, né? Então a gente vai trabalhar isso depois na coloração também, mas por enquanto eu vou adicionar todas essas texturas, beleza? Lembrando que o olho dele também, né, a base de baixo do olho dele tem algo parecido como se fosse raiz, né, cara? Como se fosse algo meio quebrado, como se o rosto dele tivesse fraturado, né? Enfim, essas raízes aí que eu vou adicionando, tá? Então você pode fazer aí tranquilamente no seu. Então você faz aleatório também, você faz umas menores, outras maiores, tá? Mas não faz tão longo, certo? Faz até mais ou menos a altura da metade do nariz ali, já tá legal. Aqui eu vou crescer essa orelha porque eu percebi que ela precisava ser só um pouquinho maior, tá? Então aqui nesse finalzinho vou aumentar só um pouco a ponta final da orelha aqui, certo? Não é muita coisa também, mas já vai melhorar o aspecto do desenho, beleza? Bom, então aí agora, né, nós já temos o desenho pronto. Vamos logo lá para a Line Art, certo? Lembrando que na Line Art eu vou adicionar alguns detalhes, mas eu vou mostrar para vocês também os detalhes que eu vou adicionar, beleza? Então é o seguinte, ó, eu vou usar a borracha limpa-tipos para tirar o excesso do grafite aqui, e agora eu vou pegar a canetinha na ponta 05, tá? Essa canetinha aqui agora a gente vai fazer toda a Line Art do desenho. Lembrando que o traço do anime Demon Slayer, né, ele tem aqueles traços que em umas partes vão ser mais grossos, né, outras partes serão mais finos também, tá? Então vão notando aí o jeito que eu tô fazendo, né, os detalhes aí da line art para tentar representar no seu também, tá? Para deixar uma line art bem destacada, bem bonitona, beleza? Então vai fazendo aí no seu, que eu tenho certeza que vai ficar bonitão, tá? E quando a gente chega lá no final do desenho, né, como eu falei para vocês, tem alguns detalhes que a gente vai adicionar. Por exemplo, nos chifres dele, né, eu vou adicionar alguns detalhes também, tipo, como se fosse aquelas raizinhas do olho, né, que o chifre dele é como se fosse algo, tipo uma rocha, alguma coisa assim, cara, um mineral, né, e tem uns traços assim, tipo pedra, tá? E também vamos adicionar o símbolo de Lua Superior, né, no olho, certo? Lua Superior 4, tá? De um lado vai significar superior e do outro lado vai significar quarto, beleza? Então aí eu vou deixar o print para vocês, como eu falei, né? Vocês vão poder observar por esse print e fazendo de vocês também, tá? Beleza, terminou o desenho, só faz aí agora, apaga ele, né? Toda essa partezinha de traços aí que a gente não vai precisar mais dos lápis. E é isso aí, ó, tá aí nosso desenho pronto. Não esquece que vamos ter a parte de coloração também no primeiro comentário fixado. E se inscreve no meu curso online que eu te aguardo na nossa família de alunos, onde você vai poder tirar muitas dúvidas dos seus desenhos, tá? Valeu e até o próximo vídeo!